Daniel chegou ao aeroporto achando que iria fazer o que sempre faz: sentar alguns minutos, responder mensagens, resolver pendências rápidas e ir embora antes que alguém repare nele. Só que dessa vez algo sai completamente do controle, quando um menino olha para ele e faz uma pergunta simples, direta, sem educação ensaiada, sem cuidado algum. O senhor está acompanhado? E antes que Daniel responda, vem a segunda pergunta, ainda pior. Onde está sua esposa? Ali, no meio de um saguão lotado de gente se abraçando, se despedindo, se encontrando, Daniel percebe que está sozinho de um jeito que nunca tinha sentido antes. Esse menino se chama Lucas, e a mulher que se aproxima logo em seguida, visivelmente cansada, atenta, protegendo o filho como quem protege uma ferida antiga, é Ana Luísa. Sem saber, os dois acabam abrindo uma rachadura enorme dentro de Daniel, porque eles não o expulsam, não o julgam, não pedem nada, eles apenas ficam ali, presentes, como se a presença fosse algo natural, simples, possível, algo que Daniel passou a vida inteira evitando. A partir desse encontro inesperado, Daniel começa a perceber que o problema nunca foi estar sozinho, o problema sempre foi nunca ter aprendido a ficar, e quando Ana Luísa e Lucas, pouco a pouco, começam a incluí-lo em coisas simples, um café, um jantar sem cerimônia, uma conversa na cozinha, ele sente algo que nunca sentiu antes: acolhimento sem cobrança, afeto sem exigência, amor nascendo não do impacto, mas da constância. Essa é uma história sobre um homem que sempre chegou depois, uma mulher que aprendeu a não esperar, e um menino que ensina, sem discursos, que amar não é prometer que vai ficar, é não desaparecer quando alguém resolve te aceitar. Se inscreve no canal agora, porque essa história não é sobre finais perfeitos, é sobre o momento exato em que alguém decide ficar, e depois disso, nada mais volta a ser como antes. Daniel ficou parado no aeroporto mais tempo do que pretendia, olhando o painel mudar de horário, vendo pessoas reclamarem, outras aceitarem, algumas fingirem que não se importavam, enquanto ele percebia que sempre fez parte desse último grupo, o dos que fingem que não se importam porque é mais fácil do que admitir que chegaram tarde demais. Ele ainda sentia o peso do olhar de Lucas, não como cobrança, mas como registro, como quem guarda uma informação importante sem saber exatamente quando vai precisar dela. Ana Luísa e Lucas não voltaram naquele momento, e mesmo assim Daniel não foi embora, sentou novamente, guardou o celular no bolso, algo raro, e ficou ali tentando entender por que aquela pergunta tão simples tinha atravessado todas as defesas que ele construiu ao longo da vida. Ele sempre teve respostas prontas para tudo: trabalho, compromissos, viagens, prazos, mas não tinha resposta nenhuma para o silêncio que ficou depois que percebeu que ninguém o esperava naquele lugar. Alguns dias depois, o contato aconteceu de forma quase acidental, sem planejamento, sem clima de recomeço. Ana Luísa ligou porque Lucas perguntou se aquele homem do aeroporto ainda existia, não como fantasia, mas como curiosidade real, concreta, e Daniel atendeu sem criar expectativa, sem tentar ser interessante, apenas existindo do outro lado da linha. A conversa foi curta, prática, sem emoção exagerada, e mesmo assim, quando desligou, Daniel percebeu que algo tinha mudado. Alguém tinha ligado para ele não por obrigação, não por cobrança, mas porque alguém quis saber se ele ainda estava ali. O primeiro encontro depois disso não teve nada de romântico, foi um café simples, em um lugar comum, Lucas sentado entre os dois, falando da escola, das coisas que observava nas pessoas, enquanto Ana Luísa mantinha uma postura atenta, sem se entregar, sem fechar completamente, e Daniel sentia algo estranho, uma mistura de conforto e medo, porque não precisava impressionar ninguém ali, mas também não podia se esconder atrás de desculpas elegantes. Com o tempo, os encontros foram ficando mais frequentes, sempre simples, sempre possíveis, um jantar rápido durante a semana, uma conversa longa na cozinha enquanto Lucas desenhava na mesa, uma ida ao cinema onde o filme importava menos do que o fato de estarem juntos. Daniel começou a perceber que não estava se apaixonando só por Ana Luísa. Estava se apaixonando pela sensação de pertencer a algo que não exigia performance. Ana Luísa observava tudo com cuidado, não se deixava levar pelo entusiasmo, porque já tinha aprendido que presença momentânea pode parecer amor quando a gente está cansada demais para distinguir. Ela não cobrava mensagens, não criava expectativas altas, não testava Daniel, apenas observava, e o que ela via começava a confundir tudo o que acreditava saber sobre relações. Ele chegava quando dizia que chegaria, avisava quando se atrasava, não inventava histórias bonitas para justificar ausências, e quando estava ali, estava de verdade,
sem o celular como escudo, sem pressa para ir embora. Lucas percebia antes de qualquer um, percebia nos detalhes pequenos. Daniel chegando alguns minutos antes e esperando em silêncio. Daniel perguntando coisas simples e realmente ouvindo a resposta. Daniel indo embora quando precisava, mas sempre avisando, sempre explicando, sem desaparecer, e isso criava algo novo para o menino, uma sensação de segurança que ele não sabia explicar, mas sentia no corpo, como quando alguém não precisa ficar em alerta o tempo todo. Em um dos jantares, algo mudou de forma mais clara, não houve declaração, não houve clima preparado. Ana Luísa estava cansada, Lucas já tinha ido dormir, a cozinha estava bagunçada, e Daniel ficou ali ajudando a organizar tudo sem pedir, sem anunciar, apenas ficando, e quando eles se olharam, foi diferente, não havia pressa, não havia expectativa, havia reconhecimento. O beijo veio simples, quase tímido, sem música, sem promessa, mas carregado de algo que Daniel nunca tinha sentido. Não era desejo urgente, era aconchego, era paz. Depois disso, o amor começou a crescer no cotidiano, não em grandes gestos, mas em repetição confiável, jantares fora, caminhadas sem destino, conversas longas sobre coisas pequenas. Daniel começou a se dar conta de que estava feliz de um jeito estranho, porque não era euforia, era estabilidade, e isso o assustava mais do que qualquer paixão intensa que já viveu. Ao mesmo tempo, o passado não desapareceu, o trabalho continuava exigindo viagens, reuniões longas, decisões rápidas, e Daniel começou a sentir o conflito interno crescer, porque agora havia algo que ele não queria perder, algo que não podia simplesmente ser compensado depois. Ele se pegava olhando o relógio com mais atenção, recusando compromissos que antes aceitaria sem pensar, reorganizando a agenda para caber naquela vida que estava surgindo sem pedir licença. Ana Luísa sentia a mudança, mas também sentia o medo voltar, medo de se acostumar, medo de relaxar demais, medo de acordar um dia e perceber que estava sozinha de novo. Ela não falava isso em voz alta, mas Daniel percebia nos silêncios, nos momentos em que ela ficava mais distante, mais prática, como se estivesse se preparando para o pior sem querer admitir. Lucas, como sempre, foi quem trouxe tudo à tona de forma simples. Em uma noite qualquer, enquanto jantavam fora, ele perguntou se Daniel ia sumir algum dia, não como acusação, mas como quem pergunta sobre o clima. Daniel não respondeu de imediato, porque pela primeira vez não queria mentir para aliviar o momento. Ele respirou, pensou, e disse que não sabia tudo sobre o futuro, mas sabia que, se fosse embora, avisaria, e essa resposta, imperfeita, mas honesta, mudou algo ali. Daniel percebeu que amar aquelas duas pessoas significava algo novo, significava abrir mão da vantagem que sempre teve, a de ir embora sem se explicar, significava ficar vulnerável, visível, passível de falhar, e mesmo assim escolher ficar. Ele começou a entender que o amor que estava nascendo não era feito de promessas bonitas, mas de decisões pequenas, repetidas, observáveis, e que isso exigia mais coragem do que qualquer gesto grandioso. O desenvolvimento desse vínculo não foi rápido, nem fácil, mas foi constante, e Daniel, pela primeira vez, não estava tentando chegar a tempo de algo extraordinário, estava aprendendo a estar presente no que era comum, e isso, sem que ele percebesse de imediato, estava mudando tudo. Se essa história está te prendendo até aqui, curte o vídeo agora, porque isso ajuda o YouTube a entender que histórias de amor assim, construídas no detalhe, também merecem ser contadas. Daniel ficou parado no aeroporto mais tempo do que pretendia, olhando o painel mudar de horário, vendo pessoas reclamarem, outras aceitarem, algumas fingirem que não se importavam, enquanto ele percebia que sempre fez parte desse último grupo, o dos que fingem que não se importam porque é mais fácil do que admitir que chegaram tarde demais. Ele ainda sentia o peso do olhar de Lucas, não como cobrança, mas como registro, como quem guarda uma informação importante sem saber exatamente quando vai precisar dela. Ana Luísa e Lucas não voltaram naquele momento, e mesmo assim Daniel não foi embora, sentou novamente, guardou o celular no bolso, algo raro, e ficou ali tentando entender por que aquela pergunta tão simples tinha atravessado todas as defesas que ele construiu ao longo da vida. Ele sempre teve respostas prontas para tudo, trabalho, compromissos, viagens, prazos, mas não tinha resposta nenhuma para o silêncio que ficou depois que percebeu que ninguém o esperava naquele lugar. Alguns dias depois, o contato aconteceu de forma quase acidental, sem planejamento, sem clima de recomeço. Ana Luísa ligou porque Lucas perguntou se aquele homem do aeroporto ainda existia, não como fantasia, mas como curiosidade real, concreta, e Daniel atendeu sem criar expectativa.
sem tentar ser interessante, apenas existindo do outro lado da linha. A conversa foi curta, prática, sem emoção exagerada, e mesmo assim, quando desligou, Daniel percebeu que algo tinha mudado. Alguém tinha ligado para ele não por obrigação, não por cobrança, mas porque alguém quis saber se ele ainda estava ali. O primeiro encontro depois disso não teve nada de romântico. Foi um café simples, em um lugar comum, Lucas sentado entre os dois, falando da escola, das coisas que observava nas pessoas, enquanto Ana Luísa mantinha uma postura atenta, sem se entregar, sem fechar completamente, e Daniel sentia algo estranho, uma mistura de conforto e medo, porque não precisava impressionar ninguém ali, mas também não podia se esconder atrás de desculpas elegantes. Com o tempo, os encontros foram ficando mais frequentes, sempre simples, sempre possíveis, um jantar rápido durante a semana, uma conversa longa na cozinha enquanto Lucas desenhava na mesa, uma ida ao cinema onde o filme importava menos do que o fato de estarem juntos. Daniel começou a perceber que não estava se apaixonando só por Ana Luísa. Estava se apaixonando pela sensação de pertencer a algo que não exigia performance. Ana Luísa observava tudo com cuidado, não se deixava levar pelo entusiasmo, porque já tinha aprendido que presença momentânea pode parecer amor quando a gente está cansada demais para distinguir. Ela não cobrava mensagens, não criava expectativas altas, não testava Daniel, apenas observava, e o que ela via começava a confundir tudo o que acreditava saber sobre relações. Ele chegava quando dizia que chegaria, avisava quando se atrasava, não inventava histórias bonitas para justificar ausências, e quando estava ali, estava de verdade, sem o celular como escudo, sem pressa para ir embora. Lucas percebia antes de qualquer um, percebia nos detalhes pequenos. Daniel chegando alguns minutos antes e esperando em silêncio. Daniel perguntando coisas simples e realmente ouvindo a resposta. Daniel indo embora quando precisava, mas sempre avisando, sempre explicando, sem desaparecer, e isso criava algo novo para o menino, uma sensação de segurança que ele não sabia explicar, mas sentia no corpo, como quando alguém não precisa ficar em alerta o tempo todo. Em um dos jantares, algo mudou de forma mais clara, não houve declaração, não houve clima preparado. Ana Luísa estava cansada, Lucas já tinha ido dormir, a cozinha estava bagunçada, e Daniel ficou ali ajudando a organizar tudo sem pedir, sem anunciar, apenas ficando, e quando eles se olharam, foi diferente, não havia pressa, não havia expectativa, havia reconhecimento. O beijo veio simples, quase tímido, sem música, sem promessa, mas carregado de algo que Daniel nunca tinha sentido. Não era desejo urgente, era aconchego, era paz. Depois disso, o amor começou a crescer no cotidiano, não em grandes gestos, mas em repetição confiável, jantares fora, caminhadas sem destino, conversas longas sobre coisas pequenas. Daniel começou a se dar conta de que estava feliz de um jeito estranho, porque não era euforia, era estabilidade, e isso o assustava mais do que qualquer paixão intensa que já viveu. Ao mesmo tempo, o passado não desapareceu, o trabalho continuava exigindo viagens, reuniões longas, decisões rápidas, e Daniel começou a sentir o conflito interno crescer, porque agora havia algo que ele não queria perder, algo que não podia simplesmente ser compensado depois. Ele se pegava olhando o relógio com mais atenção, recusando compromissos que antes aceitaria sem pensar, reorganizando a agenda para caber naquela vida que estava surgindo sem pedir licença. Ana Luísa sentia a mudança, mas também sentia o medo voltar, medo de se acostumar, medo de relaxar demais, medo de acordar um dia e perceber que estava sozinha de novo. Ela não falava isso em voz alta, mas Daniel percebia nos silêncios, nos momentos em que ela ficava mais distante, mais prática, como se estivesse se preparando para o pior sem querer admitir. Lucas, como sempre, foi quem trouxe tudo à tona de forma simples. Em uma noite qualquer, enquanto jantavam fora, ele perguntou se Daniel ia sumir algum dia, não como acusação, mas como quem pergunta sobre o clima. Daniel não respondeu de imediato, porque pela primeira vez não queria mentir para aliviar o momento. Ele respirou, pensou, e disse que não sabia tudo sobre o futuro, mas sabia que, se fosse embora, avisaria, e essa resposta, imperfeita, mas honesta, mudou algo ali. Daniel percebeu que amar aquelas duas pessoas significava algo novo. Significava abrir mão da vantagem que sempre teve, a de ir embora sem se explicar. Significava ficar vulnerável, visível, passível de falhar, e mesmo assim escolher ficar. Ele começou a entender que o amor que estava nascendo não era feito de promessas bonitas, mas de decisões pequenas, repetidas, observáveis, e que isso exigia mais coragem do que qualquer gesto grandioso.
O desenvolvimento desse vínculo não foi rápido, nem fácil, mas foi constante, e Daniel, pela primeira vez, não estava tentando chegar a tempo de algo extraordinário, estava aprendendo a estar presente no que era comum, e isso, sem que ele percebesse de imediato, estava mudando tudo. Se essa história está te prendendo até aqui, curte o vídeo agora, porque isso ajuda o YouTube a entender que histórias de amor assim, construídas no detalhe, também merecem ser contadas. O que começou a mudar de verdade não foi um grande conflito externo, não foi uma briga, não foi uma revelação dramática, foi algo muito mais sutil e por isso mesmo mais perigoso. Daniel começou a perceber que agora havia algo a perder, e essa consciência mexeu com ele de um jeito que nenhuma paixão intensa tinha conseguido antes. Antes, quando tudo ameaçava ficar sério demais, ele simplesmente ia embora, justificava com trabalho, com prazos, com a vida corrida, e seguia sem olhar para trás. Mas agora, cada compromisso novo vinha acompanhado de uma pergunta silenciosa: se aquilo o afastaria de Ana Luísa e Lucas mais uma vez. O trabalho começou a apertar, reuniões que se acumulavam, viagens sugeridas como soluções fáceis, convites que antes ele aceitaria automaticamente agora exigiam decisão, e Daniel se pegava adiando respostas, algo totalmente fora do padrão dele, porque adiar significava pensar, e pensar significava encarar o medo de repetir exatamente o que sempre fez. Ele não comentava tudo com Ana Luísa, não por má intenção, mas porque ainda não sabia como falar sobre esse conflito sem parecer que estava preparando o terreno para uma fuga futura. Ana Luísa sentia essa mudança antes mesmo de qualquer palavra ser dita, sentia no corpo, na forma como Daniel às vezes parecia distante mesmo estando ali, como se parte dele estivesse sempre pronta para sair correndo. Ela conhecia aquele sinal, já tinha visto antes em outras pessoas, e isso ativava um mecanismo antigo de proteção. Ela começava a se fechar um pouco mais, a organizar a própria rotina sem incluí-lo tanto, não como punição, mas como forma de não se machucar caso tudo acabasse de repente. Lucas percebia o clima de outra forma, não entendia os detalhes, mas sentia o ar mudar, sentia quando os adultos ficavam mais cuidadosos, mais atentos às palavras, menos espontâneos, e voltava a observar Daniel com aquele olhar sério, avaliativo, não por desconfiança, mas por necessidade, porque para ele, presença nunca foi garantida, sempre foi algo que precisava ser confirmado aos poucos. Em uma noite aparentemente comum, Daniel recebeu a mensagem que funcionou como gatilho para tudo, uma proposta de trabalho grande, importante, daquelas que carregam prestígio, dinheiro, reconhecimento, mas que exigia algo muito específico, uma ausência longa, semanas fora, talvez meses, uma dessas oportunidades que ninguém questiona quando alguém aceita, porque são socialmente justificáveis, elegantes, quase obrigatórias. Daniel leu a mensagem várias vezes, sentiu o velho impulso de aceitar sem pensar, e junto com ele, sentiu um medo novo, o medo de perder algo que ainda estava em construção. Ele não contou imediatamente, guardou aquilo para si, tentou seguir a noite como se nada tivesse acontecido, mas Ana Luísa percebeu no silêncio maior do que o habitual, no olhar que parecia atravessar a conversa. Ela não perguntou na hora, porque também estava com medo da resposta, e esse silêncio compartilhado começou a criar uma tensão que ninguém nomeava, mas todos sentiam. Nos dias seguintes, Daniel ficou diferente, mais quieto, mais introspectivo, não menos presente fisicamente, mas emocionalmente dividido, como se estivesse constantemente pesando duas versões de si mesmo, a que sempre foi e a que estava tentando ser agora. Ele começou a se dar conta de que amar Ana Luísa e Lucas significava abrir mão da rota de fuga confortável que sempre teve, e isso deixava exposto de um jeito que ele não sabia ainda se conseguiria sustentar. Ana Luísa começou a reorganizar a própria vida de forma quase automática, aceitava convites sozinha, resolvia coisas sem comentar, não porque quisesse afastá-lo, mas porque sentia que precisava estar preparada para qualquer desfecho. Ela não fazia isso conscientemente, era um reflexo antigo, aprendido em anos de decepções silenciosas, e ao mesmo tempo em que se protegia, sentia uma tristeza crescente, porque percebia que estava se fechando justamente quando começava a confiar. Lucas foi quem trouxe o conflito à superfície de forma inevitável. Em uma tarde simples, enquanto os três caminhavam sem pressa depois de um jantar, ele parou de repente e perguntou se Daniel iria embora algum dia, não como criança assustada, mas como alguém que precisa de dados para se sentir seguro. A pergunta caiu pesada, porque Daniel percebeu que agora não estava lidando apenas com o medo de Ana Luísa, estava lidando com a confiança de um menino que observava tudo com atenção absoluta.
Daniel tentou responder, mas as palavras não vieram prontas como antes. Ele percebeu que não podia prometer algo que talvez não conseguisse cumprir, e também não podia fugir da pergunta. Respirou fundo e disse que havia coisas acontecendo no trabalho que poderiam exigir escolhas difíceis, mas que ele não queria desaparecer, não queria ir embora sem explicar, não queria repetir o padrão antigo. Essa resposta, honesta, mas incerta, deixou o clima pesado. Não houve discussão, apenas um silêncio denso que acompanhou os três até o fim da noite. Ana Luísa não dormiu bem naquela noite, a sensação de déjà vu era forte demais. Ela já tinha vivido aquele momento em outras versões, o momento em que tudo começa a escorregar sem que ninguém assuma claramente o que está acontecendo. No dia seguinte, decidiu que precisava falar, não para exigir nada, mas para proteger a si mesma e a Lucas de mais uma espera indefinida. Quando conversaram, Ana Luísa foi direta, disse que gostava de Daniel, que sentia algo real crescendo ali, mas que não poderia entrar em um lugar onde a ausência fosse sempre uma possibilidade elegante. Disse que não precisava de promessas grandiosas, mas precisava de clareza, precisava saber se ele estava disposto a ficar mesmo quando fosse difícil, ou se estava apenas experimentando algo novo até a próxima oportunidade surgir. Daniel ouviu tudo com atenção, sentiu o peso da escolha se tornar concreto, não mais abstrato, não mais interno. Agora estava ali, entre ele e a possibilidade de perder aquilo que começava a amar. Ele tentou explicar o conflito, tentou falar sobre o medo, sobre a dificuldade de mudar padrões tão antigos, mas percebeu que nenhuma explicação substituiria uma decisão clara. Lucas assistiu à conversa em silêncio, sentado perto, fingindo desenhar, mas ouvindo tudo, e em um momento inesperado, levantou o olhar e fez a pergunta que mudou o eixo de tudo. Perguntou se Daniel avisaria caso fosse embora. Não perguntou se ele ficaria para sempre, não perguntou se ele os amava, perguntou apenas se ele avisaria, se não desapareceria como outras pessoas tinham feito antes. A pergunta foi simples, mas devastadora, porque expôs exatamente o ponto fraco de Daniel. Ele sempre foi o homem que some sem avisar, que deixa espaços vazios sem explicação, e naquele momento, percebeu que amar aquelas duas pessoas exigia abandonar essa vantagem silenciosa. Ele respondeu que sim, que avisaria, que não desapareceria, que isso ele podia garantir, mesmo sem saber tudo sobre o futuro. A resposta não resolveu tudo, não trouxe alívio imediato, mas mudou algo profundo, porque pela primeira vez Daniel estava assumindo uma responsabilidade emocional real, não prometendo permanência eterna, mas prometendo presença honesta. Ana Luísa ouviu, ainda cautelosa, ainda com medo, mas algo nela começou a ceder, não completamente, mas o suficiente para continuar ali. Mesmo assim, o conflito não estava resolvido, a proposta de trabalho ainda existia, a escolha ainda precisava ser feita, e Daniel sentia a pressão aumentar, porque agora qualquer decisão teria impacto real sobre pessoas que ele amava. Ele começou a entender que o ponto de virada da sua vida não seria um grande gesto romântico, mas uma escolha silenciosa, feita longe dos olhos de quem poderia aplaudir ou criticar. E foi exatamente aí que tudo ficou em suspenso, porque Daniel ainda não tinha decidido, Ana Luísa ainda não sabia se podia confiar, Lucas ainda observava com atenção, e o amor que estava nascendo agora corria o risco real de ser interrompido não por falta de sentimento, mas por medo de ficar. Agora me conta nos comentários, você já esteve do lado de quem esperou alguém voltar, ou do lado de quem precisou decidir se ficava ou ia embora? Às vezes uma palavra já diz tudo. Daniel passou dias carregando a decisão como um peso físico, não era ansiedade comum, era algo mais profundo, como se o corpo soubesse antes da mente que qualquer escolha dali em diante iria mudar tudo. Ele acordava pensando na proposta de trabalho, dormia pensando em Ana Luísa e Lucas, e no meio disso tudo havia um medo constante, o medo de escolher errado e repetir um padrão que ele jurava para si mesmo que queria quebrar, mas que sempre pareceu mais forte do que qualquer intenção. O trabalho pressionava, mensagens chegavam, prazos eram mencionados, aquela linguagem típica de quem já considera a resposta como positiva antes mesmo de ouvi-la, e Daniel sentia o velho impulso crescer, o impulso de aceitar logo, resolver aquilo rápido, sair da zona desconfortável onde sentimentos exigem mais do que eficiência. Ele chegou a pegar o celular algumas vezes para responder que sim, que estava dentro, que se organizaria, mas sempre parava antes de enviar, como se algo segurasse a mão dele no último segundo. Enquanto isso, Ana Luísa vivia seus próprios conflitos, não demonstrava abertamente, mas sentia uma tensão constante, como se estivesse sempre esperando uma notícia que não queria receber.
Ela tentava manter a rotina normal, trabalhava, cuidava de Lucas, organizava a casa, mas por dentro já começava a ensaiar o distanciamento emocional que aprendeu a usar como defesa. Não era frieza, era sobrevivência. Ela sabia que gostar de alguém significava se expor, e não tinha certeza se Daniel estava pronto para sustentar isso. Lucas percebia tudo sem entender os detalhes, mas sentia a atmosfera pesada, sentia quando os adultos falavam menos, quando os silêncios ficavam mais longos, quando Daniel parecia presente, mas com algo distante no olhar. Ele voltou a observar mais, voltou a prestar atenção em horários, em despedidas, em promessas pequenas, e isso deixava Ana Luísa inquieta, porque ela sabia o quanto aquilo custava para o filho. O momento decisivo começou a se formar em uma noite comum, sem anúncio, sem trilha sonora. Daniel estava na casa deles, tinham jantado juntos, Lucas já estava no quarto, e Ana Luísa percebeu que Daniel estava diferente, inquieto demais para alguém que dizia estar bem. Ela não perguntou de imediato, ficou ali, esperando que ele falasse, porque tinha aprendido que pressionar nunca traz respostas verdadeiras. Daniel tentou adiar, caminhou pela sala, olhou o celular, guardou de novo, sentou, levantou, até que não deu mais. Ele sabia que aquele era o tipo de conversa que não podia ser empurrada para depois sem causar dano. Ele respirou fundo e contou sobre a proposta, contou sobre a viagem longa, contou sobre o quanto aquilo significava profissionalmente, mas também contou algo que nunca tinha dito antes para ninguém, que pela primeira vez estava com medo de aceitar algo que sempre definiu quem ele era. Ana Luísa ouviu em silêncio, não interrompeu, não reagiu de imediato, e isso foi ainda mais difícil para Daniel, porque não havia ali confronto nem alívio, apenas espera. Quando ela falou, foi com calma, disse que entendia o peso da decisão, que não iria pedir para ele recusar nada, que não queria ser o motivo de uma escolha que ele pudesse lamentar depois. Disse que gostava dele, que o que estavam construindo era real, mas que não entraria em uma espera indefinida, não outra vez. Lucas apareceu na porta do quarto sem fazer barulho, tinha ouvido parte da conversa, ficou ali parado, segurando o batente, e quando os dois perceberam, ele já estava ouvindo. Ana Luísa ia pedir para ele voltar, mas Daniel fez um gesto pedindo que deixasse, porque naquele momento, esconder não faria sentido algum. Lucas se aproximou devagar e fez a pergunta que já tinha feito antes, mas agora com um peso completamente diferente, perguntou se Daniel ia embora. Não havia acusação, não havia drama, apenas a necessidade de saber. Daniel sentiu algo se romper por dentro, porque aquela pergunta condensava tudo, o passado dele, as ausências, os atrasos, as pessoas que ele deixou esperando sem perceber o impacto real. Ele respondeu com a verdade inteira, disse que tinha a opção de ir embora, que essa opção sempre existiu na vida dele, mas que agora havia algo novo, havia o desejo de ficar, não por obrigação, não por medo de perder, mas porque ali, com eles, ele tinha encontrado algo que nunca teve, um lugar onde não precisava performar, onde podia ser imperfeito e ainda assim permanecer. Ana Luísa sentiu as palavras atingirem um lugar sensível, mas não se deixou levar apenas por isso. Ela precisava ver mais do que intenção, precisava entender qual seria a decisão concreta. Daniel percebeu isso e continuou. Disse que não ia aceitar a proposta, que tinha pensado muito, que sabia que recusar teria consequências, mas que aceitar teria consequências maiores ainda, porque significaria desaparecer justamente quando tinha prometido não fazer isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, não de tensão, mas de impacto. Ana Luísa precisou de alguns segundos para processar, não esperava aquela resposta, tinha se preparado emocionalmente para o contrário. Lucas foi o primeiro a reagir, não com euforia, mas com alívio visível, o corpo relaxando de um jeito que Daniel nunca tinha visto antes, como se uma vigilância constante pudesse finalmente descansar. Ana Luísa sentiu algo ceder dentro dela, não completamente, mas o suficiente para deixar a emoção aparecer. Ela se aproximou de Daniel e disse algo simples. Disse que aquilo não apagava o passado, não resolvia tudo, mas dizia muito sobre o presente. Pela primeira vez, ela permitiu que o abraço durasse mais, sem se preocupar com o depois. Daniel sentiu naquele momento que o amor que estava vivendo não era feito de promessas grandiosas nem de declarações intensas, era feito de escolhas difíceis, feitas em silêncio, sem plateia. Ele percebeu que tinha cruzado um ponto sem retorno, porque mesmo que tudo acabasse ali, ele já não seria o mesmo homem que antes, já não conseguiria desaparecer sem sentir o peso real disso.
Nos dias seguintes, a decisão começou a mostrar seus efeitos, o trabalho reagiu, perguntas surgiram, algumas portas se fecharam, outras ficaram em suspenso, e Daniel sentiu medo, sentiu insegurança, mas não voltou atrás. Cada vez que chegava na casa de Ana Luísa e Lucas, cada vez que sentava à mesa, cada vez que percebia Lucas mais leve, ele confirmava internamente que tinha feito a escolha certa, mesmo sem garantias de futuro. Houve um momento em que Ana Luísa finalmente falou o que sentia, disse que estava apaixonada, não de forma explosiva, mas consciente, disse que amar Daniel ainda a assustava, mas que agora o medo não era maior do que a vontade de ficar. Daniel respondeu com algo igualmente simples, disse que amava os dois, não como posse, mas como parte da vida que ele estava aprendendo a habitar. Lucas selou aquele momento do jeito dele, abraçando Daniel sem cerimônia, sem discurso, apenas ficando ali, e aquilo teve mais peso do que qualquer palavra. Não houve cena perfeita, não houve música, não houve promessa eterna, houve algo muito mais raro, um compromisso silencioso de presença real. Esse foi o clímax da história, não uma explosão emocional passageira, mas uma decisão que mudou o eixo da vida de Daniel, porque ficar deixou de ser um acidente e passou a ser uma escolha consciente, repetida todos os dias. Se essa história está te tocando de verdade, o Super Tanks é uma forma direta de apoiar esse tipo de conteúdo, porque histórias de amor assim, construídas na decisão de ficar, só continuam existindo com o seu apoio. Nada mudou de uma vez, e talvez essa tenha sido a parte mais difícil para Daniel aceitar. Depois da decisão, depois do medo, depois do alívio inicial, a vida simplesmente continuou, com dias comuns, compromissos, cansaço, pequenas tensões e nenhuma trilha sonora avisando que ele tinha feito a escolha certa. O trabalho seguiu exigente, algumas portas se fecharam, outras ficaram apenas entreabertas, e Daniel precisou lidar com a sensação incômoda de ter recusado algo grande sem receber, em troca imediata, nenhuma garantia clara de futuro. Mas havia algo diferente, algo que ele sentia no corpo antes mesmo de organizar em pensamento. Ele não estava mais correndo atrás do tempo, não estava tentando compensar ausências com presença exagerada, ele apenas estava ali, dia após dia, e isso começou a mudar a forma como ele vivia até as partes mais simples da rotina. Ana Luísa percebeu essa mudança aos poucos, não em gestos grandiosos, mas nos detalhes silenciosos. Daniel aparecendo quando combinava, Daniel avisando quando se atrasava, Daniel ficando mesmo quando o dia tinha sido cansativo demais para conversas longas. Ela ainda mantinha seus limites, ainda observava com cuidado, mas começou a relaxar em coisas pequenas, deixou de organizar tudo sozinha, passou a dividir decisões simples, permitiu-se descansar mais. Lucas foi quem mais demonstrou a transformação, não em palavras, mas em postura. O menino que antes observava tudo com atenção quase excessiva agora se permitia brincar, rir, se distrair, não precisava mais monitorar horários nem despedidas, porque começou a confiar que Daniel não sumiria sem aviso. Em um fim de tarde qualquer, comentou algo simples, disse que gostava quando Daniel ficava até o final, e aquela frase ficou ecoando na cabeça de Daniel por dias, porque era exatamente disso que se tratava, ficar até o final das coisas, mesmo quando não eram emocionantes. Os encontros passaram a fazer parte da rotina, jantares fora sem motivo especial, pedidos de comida em casa, filmes escolhidos sem consenso, passeios curtos aos fins de semana, nada cinematográfico, nada perfeito, mas tudo real. Daniel começou a amar aquela vida de um jeito que nunca tinha amado nada antes, não como fuga, não como distração, mas como pertencimento. Em uma noite tranquila, depois que Lucas dormiu, Ana Luísa comentou algo que vinha guardando havia tempo. Disse que estava dormindo melhor, não como elogio, mas como constatação. Disse que havia anos não sentia o corpo relaxar daquele jeito. Daniel ouviu em silêncio, sentiu o peso daquilo, porque entendeu que a presença dele não estava preenchendo um vazio romântico apenas, estava aliviando uma carga que ela carregava sozinha há muito tempo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, porque histórias assim não falam de milagres, falam de escolhas diárias, e continuar aqui é escolher acompanhar processos reais. O tempo foi passando, e com ele vieram os testes naturais de qualquer relação que deixa de ser novidade. Houve dias difíceis, houve discussões pequenas, houve momentos em que Daniel sentiu vontade de se fechar, de ficar em silêncio, de voltar ao padrão antigo, mas algo nele já tinha mudado. Ele não desaparecia mais, mesmo quando ficava desconfortável, mesmo quando errava. Ele ficava e conversava, explicava, ouvia, sustentava o incômodo.
Ana Luísa percebeu que não precisava mais antecipar a dor, não precisava mais se preparar para o abandono antes que ele acontecesse. Começou a confiar não porque Daniel prometia, mas porque ele repetia presença, repetia cuidado, repetia constância. Ela se permitiu amar sem aquela vigilância constante que consome energia, e isso trouxe leveza para a relação de um jeito que ela não imaginava possível. Lucas passou a incluir Daniel naturalmente na vida dele, mostrava trabalhos da escola, pedia opinião, chamava para pequenas coisas, e em um momento simples, chamou Daniel de família sem perceber o peso da palavra. Daniel sentiu o impacto de um jeito quase físico, não como posse, mas como responsabilidade. Ele entendeu que amar também é aceitar que suas escolhas afetam diretamente quem confia em você. Em um domingo qualquer, sem planejamento simbólico, os três voltaram ao aeroporto. Ana Luísa precisava buscar um pacote que chegaria de outra cidade. Nada importante, nada emocional, e ainda assim, o lugar carregava um significado que nenhum deles ignorava completamente. Caminharam pelo saguão com calma, observaram as pessoas indo e vindo, os abraços rápidos, as despedidas apressadas, os olhares ansiosos. Lucas comentou que o aeroporto parecia diferente agora, não parecia mais um lugar triste, parecia apenas um lugar onde pessoas iam e voltavam, como em qualquer outro ponto da cidade. Daniel entendeu exatamente o que aquilo significava. Não era o lugar que tinha mudado, era a forma como eles se relacionavam com a espera. Sentaram por alguns minutos, não para aguardar ninguém, mas para descansar. Ana Luísa segurou a mão de Daniel sem pensar, um gesto simples, automático, e ele percebeu que aquela era a maior prova de confiança que poderia receber. Não havia promessa eterna ali, havia presença compartilhada. Mais tarde, já em casa, Daniel refletiu sobre a pergunta que tudo tinha iniciado, aquela pergunta simples de Lucas, se ele estava acompanhado, e percebeu que, pela primeira vez, a resposta não precisava ser explicada. Ele estava acompanhado não porque tinha alguém ao lado o tempo todo, mas porque tinha aprendido a ficar quando alguém o aceitava. A história deles não virou conto de fadas, não houve final fechado, não houve garantia absoluta, mas havia algo muito mais sólido, uma escolha renovada todos os dias, a escolha de não desaparecer, de amar sem fugir, de ficar mesmo quando o medo aparecia. Daniel entendeu que o amor não é chegar a tempo de tudo, é permanecer quando a vida desacelera, é ficar quando ninguém está olhando, é sustentar presença sem exigir nada em troca. E isso, para ele, foi a maior transformação possível. Não havia espetáculo no final, apenas continuidade, e talvez essa seja a forma mais bonita de amor que existe, aquela que não precisa ser provada o tempo todo, apenas vivida. E assim, sem grandes anúncios, sem promessas impossíveis, Daniel deixou de ser o homem que sempre chegava depois, para se tornar alguém que escolheu ficar, e isso mudou tudo.